semana eu já disponibilizo o trabalho e daí na semana que vem já é a nossa prova. Eu não me lembro se a gente tinha marcado ou não. Mas a princípio a gente tem mais 3 semanas dentro do primeiro trimestre. Então a semana que vem fica para a nossa prova e a última semana lá do dia 31 fica para recuperação, tá? Então essa semana eu libero o trabalho e na semana que vem a gente tem a nossa prova. E hoje a gente vai fazer mais algumas atividades referentes a logaritmo. Tá? Então, a gente estava falando de domínio, né? Então, lembrando, vamos pegar aqui, vamos lembrar como é que era, né? Quais as influências que a gente tinha em relação a domínio, né? Então, domínio é sempre referente a x de uma função logarítmica normal assim, né? Log de x em base b. O que a gente tem que cuidar quando a gente fala de domínio é que a base ela tem que ser maior do que zero e o logaritmando ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1, certo? Nessa ordem, tá? Batendo aqui esse microfone. Vamos tentar resolver aqui esse C aqui, ó. Faltou da aula passada, né? Log de menos 3x mais 1 no base x menos 1. Aqui tá errado, que o logaritmando tem que ser maior do que 1, maior do que 0, e a base tem que ser diferente de 1. Então, ali no item C eu tenho log, já me esqueci, menos 3x mais 4, x menos 1. Menos 3x mais 4, com base x menos 1. Então, quando a gente está falando de domínio, a gente quer saber quais valores de x a gente pode substituir nisso aqui, né? Então, eu tenho que cuidar essas restrições que a gente fez, ó. O b tem que ser maior do que 0, diferente de 1, e o x aqui ele tem que ser simplesmente maior do que 0, ou seja, menos 3x mais 4, que é o carinha que está aqui, certo? Esse carinha aqui, ele tem que ser maior do que 0. E x menos 1, ele tem que ser maior do que 0, e x menos 1 tem que ser diferente de 1, tá? Então eu tenho que satisfazer todas essas condições para mim saber quais valores de x eu posso utilizar como domínio da minha função. Então nessa primeira parte eu simplesmente isolo o x aqui, né? Então eu tenho menos 3x mais 4 maior do que 0. Vou trabalhar como se fosse uma equação do primeiro grau, tá? Então eu ficaria assim, com menos 3x maior do que menos 4. Agora, ó, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente mexe com desigualdades é quando a gente tem elemento negativo multiplicando x ou multiplicando o outro lado lá, tá? Que a gente tem que mudar o sinal. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por menos 1, para mim poder tirar esse sinal negativo. E quando a gente multiplica por menos 1, eu inverto a desigualdade. Então, vou ficar assim, ó. 3x menor do que 4. Tá? Troca o lado da desigualdade. E aí eu posso seguir, ó. Passo esse carinha para cá dividindo, então eu vou ficar com x menor do que 4 terços. Então, para me garantir que essa parte aqui, né, o logaritmando, seja maior do que 0, eu tenho que ter valores de x menores do que 4 terços. Isso aqui nessa primeira equação, tá? Agora, olhando para as demais, para a primeira parte aqui, ó, x menos 1 maior do que 0, eu tenho que ter x maior do que 1, né? Simplesmente passo para o outro lado aqui. E, resolvendo isso aqui, x menos 1 diferente de 1, o x tem que ser diferente de, passo para o outro lado, né? Soma com 1, x diferente de 2, tá? Agora, eu tenho que montar o meu domínio, certo? Para aonde que esses valores aí, para quais valores de x eu posso substituir ali na minha função. Então, por um lado, eu tenho essa solução aqui.
4 terços. Quanto que é 4 terços? É 1, alguma coisa. Se fosse 6, seria 2, né? Como é 4 terços, é menor do que 2. Então, vamos marcar aqui o nosso 4 terços, uma bolinha aberta, né? Intervalo aberto. Então, para esses valores aqui, ó, menores do que 4 terços, eu tenho a condição do logaritmando satisfeita. Agora, se a gente pegar de uma outra reta aqui e olhar para a base do logaritmo, né, a gente tem que satisfazer essa condição aqui, x ser maior do que 1. Então, a gente marca 1 aqui. Esse carinha aqui é maior do que 1. 1 aberto. Então, para satisfazer a base, né, a equação que está na base, eu tenho que estar maior do que 1 aqui. E agora, para mim satisfazer as duas condições, eu vou pegar a intersecção deles. Pode falar. Professor, nesse 4 terços, como a gente está trabalhando com logaritmos, não pode ser 1 ou as menor que 0, né? E daí esse conjunto vai acabar onde? Esse do 4 terços? É. Ele vai até menos infinito, né? Se tu considerar menos só ele... infinito. Isso, porque daí tu considera que abaixo do menos 4 terços, a função ela é sempre positiva, né? A gente pode até fazer o gráfico aqui, ó, para a gente ver. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Quando vocês ficarem com dúvida em relação o que acontece, né, se vai finalizar em algum ponto ou não, a gente sempre desenha o gráfico e verifica o comportamento do gráfico ali, antes e depois. Enquanto ele vai abrindo aqui, ó, abriu. Ó, vamos fazer o gráfico dessa função. Então, y igual a menos 3x mais 4. Tá? Então, esse aqui ó, é o ponto de intersecção 4 terços. Aqui está a raiz, certo? E aí eu estou considerando todos os valores de x que estão antes, ó, todo mundo que está para cá. Então, para todo mundo que está aqui antes do 4 terços, ó, o y vai ser sempre positivo. E é independente do valor, né? Ó, se a gente olhar aqui, para qualquer valor que eu pegue daqui para cá, se eu jogo para o gráfico lá, ó, o y sempre vai ser um número positivo. Então, para qualquer valor menor do que 4 terços, o logaritmando vai ser positivo, então satisfaz a condição da existência, né, do logaritmo, tá? Então, aí ele não tem fim. Se a gente pensar só no logaritmando, né? Agora, se a gente olhar para as duas funções juntas aí, x maior do que 1 e x menor do que 4 terços, eu tenho que satisfazer as duas funções ao mesmo tempo. Pensando nisso, ó, eu vou pegar a parte que é comum, né? Onde eu passo uma reta nas duas retas aqui primeiras, né? E aí eu consigo pegar parte azul e parte vermelha. Então, que é nesse pedaço aqui, né? Entre o 1 e o 4 terços. Tá? Colocando sempre aqui como um intervalo aberto, porque o 1 não satisfaz uma condição e o 4 terços não satisfaz a outra condição. Então, o domínio da nossa função, nesse caso aqui, vai ser um intervalo aberto de 1 até 4 terços. Tá? Ou eu posso escrever em notação de conjuntos, né, x pertence aos reais, tal que o x está entre 1 e 4 terços. Tem uma partezinha lá referente a intervalos. Né? Então, só para a gente retomar essa questão do domínio do logaritmo. E aí vem uma questão importante, que é a questão da condição de existência do logaritmo, né? Que tem a ver com esses detalhes aqui que eu descrevi, né? O logaritmando positivo e a base positiva diferente de 1, certo? Se vocês não lembrarem, lá tem lá na definição, ó, tudo que a gente precisa saber em relação a isso, né?
logaritmo positivo de um número positivo b, né, logaritmando, e na base positivo é diferente de 1, tá? Seguindo aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês me interrompam, tá? Vamos a alguns problemas... O professor, e naquele conjunto a gente descobriu, teoricamente, o valor de x. Mas e daí a gente para por aí, né? Não teria como um jeito de resolver realmente com essa informação do domínio quanto que é o valor final, como a Não, gente está com x. isso, não tem como tu resolver, mas tu tem... O que tu está descrevendo aqui, né, é a função y igual a log de menos 3x mais 4 com base x menos 1, né? X menos 1? X menos E 1. Então, tu tem uma função aqui, e o que a gente descobriu, então, o que significa isso que a gente descobriu? Quais são os valores possíveis de x que a gente pode substituir aqui que faz sentido, né? Então, não faz sentido eu pegar um valor que está antes do 1 e um valor que está depois do 4/3, né? Por exemplo, se eu substituo 2 aqui, se eu substituir 2, eu vou ficar com menos 6. Vamos pensar assim, né? Nós pegamos um f de 2, ó. O que acontece? Eu vou ter log, boto onde tem x, eu coloco 2. Aí eu vou ficar com menos 6 mais 4. E a base aqui eu vou ficar com 2 menos 1. Aí eu vou resolver aquilo ali, eu vou ter menos 2 no logaritmando, número negativo, e 1 aqui na base. Então ele já falha em todas as condições que a gente falou antes, ó, onde o logaritmando tem que ser positivo, logaritmando não, a base, né, tem que ser positiva diferente de 1, e o logaritmando tem que ser positivo. Então, quando a gente substitui um valor que está fora desse pedacinho aqui da reta, acontece isso, ó, ou dá erro no logaritmando ou dá erro na base. Tá? Então, por isso que a gente faz o domínio, para mim saber, eu só posso ir daqui até aqui. Fora disso, eu não posso usar valores de x. Tranquilo? entendido. Vamos ver aqui. A gente falou lá nas APNPs, né, sobre juro simples e juro composto. E quando a gente falou de juro composto, algumas das aplicações, né, do juro composto a gente não resolveu. Então, por exemplo, a gente não calculou a taxa de juros mensal ou anual de uma aplicação, sabendo que... Peraí que o meu celular começou a tocar aqui. Sabendo que... me perdi no que eu estava falando. A gente não calculava a taxa de juros mensal de uma aplicação, porque a gente não sabia como utilizar ou tirar aquele expoente para mim poder liberar o Y, né? Lembram lá como é que é a fórmula do juro composto, né? Juros é o capital, perdão, juros não, né? É o montante. Montante é igual a capital, 1 mais I, isso aqui é elevado no tempo, né? Isso aqui era a formulinha lá dos juros compostos, né? Montante igual a capital, 1 mais I elevado no tempo. E aqui, quando a gente tinha capital, tempo e montante, a gente não sabia como calcular esse I aqui, referente à taxa mensal. Agora, com o logaritmo, com a função logaritmo, a gente consegue fazer isso. Então, a gente tem as ferramentas para determinar a taxa mensal de uma aplicação a juros compostos. Então, aqui, ó, nesse problema, o Jorge, ele quer aplicar 6.000 com o objetivo de, após 15 meses, obter um montante de 9.348. A que taxa mensal de juros compostos deve aplicar este capital? Então, ele está me dando aqui, ó, todas as informações. Os 6.000, que é o nosso capital inicial, o tempo de aplicação, o T, que é 15 meses, e o montante final que ele quer retirar, que são 9.348. Beleza. Então, eu simplesmente vou substituir aqui nessa fórmula. Ó. Eu tenho que 9.348 vai ser igual a 6.000, que é o meu capital,
1 mais I, a taxa que a gente está procurando, elevado no tempo, que é 15 meses, tá? Agora, como é que eu faço aqui? Eu vou passar esse carinha para lá, dividindo. Então, vai ficar assim. 9.348 dividido por 6.000 igual a 1 mais I elevado na potência 15. Agora, o que eu faço aqui, né? Vou fazer essa divisão aqui. Porque até aí a gente empacava quando a gente fazia anteriormente. 9.348 dividido por 6.000. Então, eu tenho 1,558. Então, isso aqui vai dar 1,558. Isso aqui é igual a 1 mais I elevado na potência 15. E agora, como é que eu faço para resolver isso aqui? Vou botar aqui mais baixo. Eu vou aplicar, eu tenho que tirar esse expoente daqui, né? Certo? Então, eu vou aplicar logaritmo de base 10 dos dois lados, ó. Eu vou aplicar aqui, ó, log deste lado e vou aplicar log aqui também. Deixa eu apagar aqui. Eu vou aplicar log. E aí, nesse carinha aqui, ó, 1 mais I elevado na 15. Quando eu faço essa operação, o que eu estou procedendo aqui? Eu estou pegando este expoente aqui e jogando lá para frente. Certo? Então, eu estou calculando aqui, ó, log de 1,558 igual a 15 vezes log de 1 mais I. Ok? Agora eu posso resolver. Logaritmo de 1,558, eu posso calcular aqui direto na calculadora. Ó. Aqui tem as funções. Aqui, ó. Log disso. Então vai dar 0,19 dos 26. Vamos usar 4 casas aí decimais. 0,1926. 0,1926. Isso aqui vai ser igual a 15 vezes log de 1 mais I. Estou fazendo uma aproximação aqui. E aí passo, então, esse carinha para cá, dividindo. Então, eu vou ficar assim, ó, com log de 1 mais I igual a 0,1926 dividido por 15. E aí, quanto que dá isso aqui? Vamos dividir aqui por 15. Ó, 0,12, 0,0128. Vamos colocar aqui, 0,0128. E aí, então, eu cheguei nisso aqui, né? Ó, log de 1 mais I igual a 0,0128. E o que eu faço agora? Eu desmancho esse logaritmo aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho base 10. Então, jogo para lá, vou ficar assim, com 1 mais I igual a 10 elevado na 0,0128. E aí, calculo de novo, ó. Elimino aqui. XY, então eu vou ficar com 10 XY, abro parênteses ali, 0,0128, fecho parêntese, igual a 1,0, vamos colocar 1,03, vamos arredondar aqui, ó, com esse 9, então até a segunda casa decimal. Então eu fiquei com 1 mais I igual a, que é o I, tá? É um I, não é 1. 1,03, que é aproximadamente
10 elevado na 0,128. Tá? Então, aproximadamente isso aqui. E aí, isolando o I, eu tenho 1,03 menos 1. Isso aqui vai dar 0,03. E em porcentagem, isso aqui é 3% ao mês. Tá? Então, com uma taxa aproximada, né? Que a gente foi aproximando com 2 ou 3 casas decimais. Com uma taxa aproximada de 3% ao mês, durante 15 meses, né? Que é o tempo da aplicação, ele vai conseguir, então, um montante final de 9.348. Certo? Então, o passo principal aí é a gente aplicar, então, nesta fase aqui que a gente divide o montante pelo capital, aplicar a função logarítmica, tá? Que é o princípio de desmanchar a potência. Então, eu consigo tirar o expoente de lá e libero o 1 mais i ali, e aí eu consigo calcular a taxa. Beleza? Que coisa, me pergunte. Vou fazer mais um. Vocês querem tentar fazer isso aqui, ó? Para ver se vocês entenderam. Ó, uma pessoa aplicou 18 mil a uma taxa de juro composta de 2,8% ao mês e obteve um rendimento de 6.390. Ele quer saber o prazo de aplicação. Então, ó, tentem fazer aí. Acho que 10 minutinhos aí vocês conseguem fazer. Montante igual a capital, 1 mais i elevado no tempo. Então, o que é esse cara aqui? O que é esse? E o que é esse? Professor, depois que eu fiz a divisão do montante pelo capital, eu tenho que agora fazer o que mesmo? Aí agora tu aplica o logaritmo. O logaritmo nos dois, certo? Isso, Tanto no... nos dois lados. Aí as duas partes que eu tenho se tornam o logaritmando. Isso. O tempo dá um número com vírgula, certo, professor? Ou não? Acho que sim. Uhum. E daí a gente, como é que faz para transformar isso daí em meses? Deu quanto aí? Eu não sei se está certo, mas deu 0,086. 0,0? É, eu acho que tá errado. Tá um número muito pequeno. Sim. Meu deu 4,15. Ó, esse aqui tá mais perto. Vamos fazer aqui junto aqui. Vamos. Deixa eu abrir um negócio que eu não consigo ver vocês. Tá. Muito bem. O que é o capital? Vamos ver o que é o capital, o que é o montante, o tempo é o que ele está perguntando, né? E o que é a taxa aqui? O capital, então, é o que ele aplicou, né? São os 18 mil. O montante são os 18 mil mais os 6.390, né? Que é o rendimento. 24.390, tá? Isso, né? É os juros mais o capital. Então, 6.390 mais 18 mil, que aí vai dar 24, né? Isso, 390. Então, esse aqui é o montante. E a taxa, então, 2,8% ao mês. Botando aqui no... Ao mês. Ao mês. Tá. Então, a gente substitui agora aqui na nossa fórmula, né? Então, vai ficar 24.390 igual a 18 mil. 1 mais... Como é que eu faço para usar isso aqui? Transformo em... Posso transformar em fração ou simplesmente divido por 100, né? Então, 0,028. 0,028 elevado na t. Passo o carinha para cá dividindo. Então, eu vou ficar com
separar aqui, tá? 1 mais 0,028, já podia ter somado ali, igual a 24.390 dividido por 18.000. Achei onde errei. Oh. Quanto que dá aqui agora? Vai ficar 1,028 elevado na t. Quanto que deu essa divisão aqui? Ela dá 1,355. 1,355. Beleza. O que a gente faz agora é aplicar logaritmo, porque eu tenho que tirar esse expoente daqui, né? Porque eu não consigo calcular desta forma. Então, eu aplico log aqui dos dois lados. Então, eu apliquei log aqui, aplico log aqui. A base, a gente utiliza a base 10, para não se preocupar com essa questão. E aqui a gente pode jogar esse t lá para frente. Então, eu vou ficar com t vezes log de 1,028 igual a log de 1,355. Tá? Para calcular um valor mais aproximado, aí, mais exato, eu já passo direto esse logaritmo para cá dividindo. Né? Então, t vai ser igual a log de 1,355 dividido por log de 1,028. Então, eu faço exatamente essa conta aqui. Já calculo direto quem é t, né? Então, vai ser 1,355 log dividido, vamos abrir um parênteses aqui, 1,028 log, fecho parêntese, e igual. Tá certo isso? Mais ou menos isso aí, tá sendo? Não sei. Parte que tu dividiu, acho que eu errei. Parte Não tinha dado de 4, mas eu fiz outro outra operação. Tá. Então aqui a gente ficou com 11,001, né? Vamos usar esse valor ali. 11,001. Aproximadamente 11 aqui, a gente pode colocar assim. Fiz agora e fechou exatamente 11. Exatamente 11? Isso aí. Porque eu usei como o coisa 0,011 dava depois duas casas de 9, era mais fácil arredondar para 12 e daí fecha exatamente 11. Uhum. Então esse aqui é o tempo, né? E como a aplicação, a taxa, a gente pegou ela, a taxa ao mês, o tempo, então, ele vai ser dado ao mês, né? Então a gente nem precisa se preocupar. Claro, se a gente tivesse ali, por exemplo, tivesse dado, né, 11,5, 0,5 meses, né? Aí a gente transforma essa fração ali do mês. Então, 11 meses e 0,5 do mês. Quantos dias tem um mês? 30. Então, eu multiplico por 0,5 por 30, e aí eu tenho a quantidade de dias. 11 meses e 15 dias, no caso. Isso aí. Tá? Isso aí. O tempo de aplicação seria isso. Certo? Depois eu mando mais umas atividades referentes a esse tipo de exercício, tá? E aí, para a gente finalizar, vamos falar agora dessas equações aqui logarítmicas. Nada é tão bom que não possa piorar, né? Então, vamos piorar um pouquinho aqui falando dessas equações. Tá? Então, log de 4x mais 5 na base 2 igual a log de 2x mais 11 igual a 2. Aqui a gente parte de um princípio básico, assim, né? Quando que a gente diz que duas coisas são iguais? Quando que a gente diz que duas coisas são iguais? Tem que dar os dois ao mesmo valor, as duas equações. Pode ser, pode ser. Mas duas coisas são iguais quando elas forem iguais, né? Não tem, Iguais.
Então, o que a gente tem que ter? Tudo igual aqui desse lado, tem que ser tudo igual ao que acontece desse lado. Então, ó, eu tenho logaritmo aqui, beleza, vou jogar fora. Joguei fora. Tenho base 2, tenho, vou jogar fora. Vou jogar fora. O que sobra? Ó, sobra esse cara aqui, ó. Então, o que eu tenho que ter? 4x mais 5 igual a 2x mais 11. Certo? Então, essas duas, faltam a gente igualar essas duas coisas. Aí, todo mundo é igual a todo mundo ali. Então, como é que eu faço para igualar isso aqui? Isolo x. Isolando x, passo que tem x para um lado, que não tem x para o outro, vou ficar com 4x menos 2x igual a 11 menos 5. Tá? Então, eu fiquei com 2x aqui, igual a 6. X vai ser igual a 6 dividido por 2, que são 3. Beleza. Acabou? Não acabou. Por quê? O que a gente tem que cuidar, né? Esses carinhas aqui, ó, dependem de x, e não é todo o valor de x que a gente pode usar aqui. O que eu tenho que cuidar? A condição de existência desses logaritmos. Do primeiro, eu tenho que ter 4x mais 5 maior do que zero. E no segundo, eu tenho que ter 2x mais 11 maior do que zero. E se essa condição aqui não satisfizer alguma dessas aqui, beleza, então ela não é a solução da igualdade, ou seja, as duas coisas não podem ser iguais. Né? Não existe um x tal que log de 4x mais 5 na base 2 seja igual a log de 2x mais 11 na base 2. Se a gente substituir os 3 ali nas duas, é óbvio que vai dar um número positivo, certo? Então, para este caso aqui, a solução realmente é o 3. Tá? Então, o 3 faz tornar igual os dois logaritmos. Mas já no caso aqui, ó, quando a gente pegar a letra D e a letra C, a gente tem que tomar esse cuidado aí, tá? Mas a gente sempre parte do princípio, né, que duas coisas são iguais quando elas forem iguais. Já aproveitando aí, coloquem o nome já na lista aí do chat. Tassiane, eu arrumei lá a tua presença. Na letra B, então, eu tenho log de x mais 3. X mais 3 na base 4 igual a 2. Essa equação aqui é mais simples do que a anterior, porque eu tenho um número aqui, então eu só preciso desfazer esse logaritmo, né? E determinar o valor de x. Então, eu vou passar esse 4 para o lado de lá, vai ficar x mais 3 igual a 4 elevado ao quadrado. Então, x mais 3 vai ser igual a 16, x vai ser igual a 16 menos 3, então x é igual a 13, certo? Que é mais tranquilinho aí. 13 satisfaz a condição, né? Porque o x aqui do logaritmando ele tem que ser maior do que menos 3. Então, o 13 é maior. Então a gente Ou seja, professor, quando a gente tem só uma base num dos lados, a gente joga a base para o outro lado e eleva o expoente, o que está depois é igual. Isso aí. Isso aí. E aqui para a gente finalizar, ó, a letra C, depois eu libero vocês para fazer a 4 em casa e ficar aí final de semana inteiro pensando nisso, até terça-feira que vem. Vamos fazer a letra C. Então. Log de x menos 2 à base de 2, mais log de x na base de 2 igual a 3. Então, log de x menos 2 na base de 2, mais log de x na base de 2 igual a 3. Nesse caso aqui, e aí, tem uma ideia aí? Ó, nesse caso, a gente tem que usar as propriedades. Qual propriedade, né? Eu tenho aqui logaritmo de mesma base dos dois lados. E eu tenho uma
soma aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Juntar eles no mesmo logaritmo, utilizando o produto. Então, eu tenho log de x menos 2, na base de 2 aqui, e aqui eu tenho log de x. Então, eu vou juntar ele fazendo um produto aqui. Então, vai ficar log de x menos 2 vezes log de x. Isso aqui igual a 3. E aí eu voltei para o caso anterior ali, que eu tinha o logaritmo de um lado e um número do outro. E agora aqui eu só desmancho esse cara, né? Passo o 2 para lá. Então eu vou ficar assim, ó, com x menos 2 vezes x, podia multiplicar aqui, né? Passo o 2 para lá, fico com 2 ao cubo. Aqui, fazendo o produto, eu tenho x ao quadrado menos 2x igual a 8. Então, eu fico com uma equação do segundo grau aqui, né? X ao quadrado menos 2x, passo 8 para o outro lado, menos 8 igual a 0. Tá? Vocês podem aplicar Bhaskara ou fazer soma e produto, né? Para calcular o x' e o x duas linhas. Como que é soma e produto? O produto tem que dar 8 e a soma tem que dar 2 positivo, tá? Então, o produto menos 8 e a soma 2. Somando 2, produto 8, um tem que ser o 4 e o outro tem que ser o 2, né? Uma pergunta de leve, por quê? Por quê? Quando a gente pega lá as raízes, né? Então, x, x1 e x menos x2. Isso aqui é a representação do nosso polinômio nessa forma fatorada. Aqui está a primeira raiz e aqui está a segunda raiz. Quando a gente faz a distributiva, né, distribui aqui x vezes x, o elemento do meio aqui, o b, perdão, ele vai ser a soma das duas raízes. E esse carinha aqui vai ser o produto delas. Então, ó, quando tu faz a distributiva, o último elemento é x1 vezes x2, que dá exatamente esse carinha aqui. E o termo misto vai ser o x1 vezes x e o x2 vezes esse outro x aqui. Então, por isso que a gente soma elas. Mas, cara, se não faz sentido isso aqui para vocês, faz Bhaskara. Faz Bhaskara que dá igual, tá? Mas é um processo mais simples, ó. Quando eu pego 2 e multiplico pelo 4, vai dar 8. Quando eu pego ele e somo eles, eu tenho que dar 2. Um tem que ser negativo, o outro tem que ser positivo, então eu pego isso aqui e boto menos aqui. Ó. Menos 2 vezes 4, menos 8. 4 mais menos 2 vai dar o 2 positivo. Tá? Então, soma e produto, eu sempre olho x1 vezes x2 dando o C, e x1 mais x2 dando menos o B. Tá? Isso aqui é uma formuleta, vocês podem usar para fazer em vez de fazer forma de Bhaskara, eu faço por soma e produto. Enfim. A gente gosta da Bhaskara, professor. A Bhaskara vai sendo mais rápido. Demora Deixa ela, pra gente deixa aprender, ela. agora a gente gosta de usar. Beleza. Pode seguir na Bhaskara, então. Ó, agora a gente tem que olhar aqui e verificar qual dessas duas aqui, duas soluções a gente pode usar. Por x igual a menos 2, eu não posso usar nesse logaritmo aqui. Porque aqui eu tenho só x, e esse cara ele tem que ser maior do que 0. Então, x igual a menos 2 não é uma solução. Então, a nossa única solução aqui é x igual a 4. Aí que vem a condição de existência do logaritmo. Para quando a gente tiver a solução aqui no final, eu volto lá no início e verifico ó, qual que é a condição de existência para esses logaritmos. Então, esses caras aqui, o logaritmando tem que ser sempre maior do que 0. Então, o segundo tem que ser positivo e esse primeiro aqui tem que ser maior do que 2. Tá? Complexo, mas depois com o treino a gente vai pegando. Ou seja, sempre que não tiver
o número acompanhando, logaritmando, que anule a condição negativa dele, a gente pode desconsiderar, porque não dá para usar um número negativo no logaritmando. Isso aí, isso aí. Se tu vê ali que a conta vai dar um número negativo, já joga fora. Joga fora que não vai servir. Certo?